Pai do Senhor, meus irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Glória a Deus. Quero saudar os meus irmãos da congregação Aeroporto. Mais uma noite estamos aqui para cultuarmos junto ao nome do Senhor Jesus. Mais um culto de doutrina. E queria começar esse culto orando junto com os meus irmãos aí em sua casa, aonde você estiver. Vamos entrar na presença do Senhor através de oração. Maravilhoso Deus e Pai celestial, Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, nos apresentamos diante de Ti na noite desse dia, Pai, para Te pedir a Tua bênção, Senhor amado, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que a Tua bênção esteja sobre este povo que nos assiste, meu Deus amado, meu Deus querido. Nos dá a revelação da Tua palavra, meu Pai amado, meu Deus querido, que podemos ser abençoados nesta noite com esta palavra, Pai. Abençoa aqueles que estão em casa, meu Senhor da glória. Aviva, meu Senhor, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Eu queria ler junto com os irmãos apenas 6 versículos do capítulo 13 de 1 Reis, que diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homem e queimarão sobre ti. Versículo 3: E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Versículo 4: E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar-se a trazer a si. Versículo 5: E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Versículo 6: Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. E então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe restituiu, e ficou como dantes era. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Essa palavra, meu irmão, que acabamos de ler nesta noite, onde o profeta chega, aleluia, na presença do rei e profetiza contra o altar do Senhor, aleluia. Então eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite algumas colocações, algum texto. Não feche a sua Bíblia. A partir do versículo 12, vamos entender um pouco o porquê aquele homem de Deus chegou e profetizou diante do altar do Senhor, diante do rei,
aleluia, o altar se fendeu, glória a Deus, segundo aquilo que ele estava profetizando, porque quem tinha mandado ir naquele lugar profetizar tinha sido o próprio Deus, aleluia. E paramos para entender o seguinte: como pode um homem de Deus vai profetizar no altar e o altar se fendeu, aleluia? Por isso que eu convido a você aí um versículo anterior, versículo 12, para fazermos uma leitura, para poder entender um pouco o porquê aquele homem profetizou. Mas ele profetizou que o altar ia se fender, mas ele profetizou também que ia surgir um que ia restaurar o altar, glória a Deus, que ia ser restaurado, aleluia, porque Deus, ele é assim, meu irmão, aleluia, ele cobra, mas também ele restaura sobre a nossa vida. Eu queria que você voltasse para o versículo 12 do capítulo 1 Reis, aleluia. Aleluia, eu queria que você voltasse capítulo 11, onde Aías profetiza acerca de Jeroboão, capítulo 11, versículo 29, para nós entendermos um pouco. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saído Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. Verso 30. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. Verso 31. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor. Aías estava aqui profetizando para Jeroboão, aleluia. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti te darei as 10 tribos. Versículo 32. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Verso 35. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos. Aleluia. O profeta Aías aqui estava profetizando para Jeroboão, e você vai entender na medida que formos lendo. Deixe sua Bíblia aberta no capítulo 12 de 1 Reis, aleluia. Ainda no 40 diz assim: assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, o rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Capítulo 11, verso 43. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Eu queria agora entrar no capítulo 18, onde dá-se início ao reinado de Roboão, o filho de Salomão, para que você possa entender um pouco aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Jeroboão, o filho de Salomão, foi a Siquém, e todo o povo lá se reuniu para fazer Jeroboão do rei. Versículo 2 diz assim: e sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. E veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai,
e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Versículo 5 do capítulo 12. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. Jeroboão chegou até Roboão, aleluia, falando do jugo que estava pesado, aleluia. Ele mandou voltar e disse que em 3 dias voltasse, que aí ele ia resolver aquela situação. E Roboão, filho de Salomão, foi se consultar, aleluia, com os anciões, com aqueles que tinham vivido junto com Salomão. Foi se consultar, pedir conselho, para ver o que é que ia fazer, aleluia, qual o conselho que ele ia tomar para agir de maneira correta. Mas não só, aleluia, Roboão tomou conselho com os anciões naquilo que deveria fazer, naquilo que era certo, para que ele servisse ao povo, para que o povo servisse a ele, aleluia. Ele também, aleluia, foi se aconselhar com a parte jovem, com os jovens daquela cidade, ao qual foi criado junto com ele, que o conselho foi completamente diferente, aleluia, dos anciões, glória a Deus. Versículo 6, e teve o rei Roboão conselho com os anciões, que estiveram presença de Salomão seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo como aconselhar, vós que se responda a este povo. Versículo 7, e eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servir, e respondendo-lhe lhe falareis boas palavras, todos os dias servirão os teus servos. Ou seja, os anciões disseram: se esse povo, aleluia, se você servir esse povo, se você tratar bem esse povo, se você tirar esse jugo pesado deste povo, aleluia, esse povo também vai te servir, aleluia. Ele estava dizendo: serve a esse povo, que esse povo vai te ter como rei, aleluia, que esse povo vai fazer aquilo que é bom aos teus olhos. Foi esse, aleluia, recado, aconselhamento dos anciões. Versículo 8, porém ele deixou os conselhos que os anciões lhe tinham dado, aleluia, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele, e disse: que aconselhais vós que responda a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Aleluia. Versículo 10, e os jovens que havia crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que falou teu pai, fez pesadíssimo o nosso jugo, glória a Deus, mas tu o aliviarás de nós, assim lhe farás meu dedo mínimo mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim que esse meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Aleluia. Era dessa forma, foi esse o conselho que aquele jovem, que a juventude estava dando a Roboão. Aleluia. Se o teu pai castigou com açoite, castiga, avisa para aquele povo que tu vai castigar com escorpião. Aleluia. Ele deixou de seguir o conselho dos anciões para seguir o conselho daquele jovem que caminhava junto com ele. Aleluia. Um conselho que não era bom. Não era bom aos olhos dele, aos olhos da nação, aos olhos de Deus. Aleluia. Quantas e quantas vezes, irmãos, pedimos conselho de alguém, aleluia, aleluia, alguém nos aconselha, o pastor, a liderança, os pais, os mais velhos, e não queremos, aleluia, seguir o conselho, meus irmãos. Ainda continuando, aleluia, o versículo 15 diz assim, no capítulo 12 ainda: e o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque
esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o Solonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Aleluia. Já vamos chegar lá naquele texto ao qual nós fizemos a leitura, meu irmão, do Jeroboão, do reinado de Jeroboão, onde o profeta chegou e profetizou naquele altar, dizendo que ia se fender. Aleluia. Roboão já não estava tomando as atitudes corretas, Roboão já não estava fazendo aquilo, o que era bom. Aleluia. Versículo 21 ainda do capítulo 12 diz assim: vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destro para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Eu quero chamar sua atenção aqui. Aleluia. E vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destro para a guerra. Esses 180.000 não eram 180.000 pessoas que ele pegava no meio da rua, não. Era 180.000 destro para a guerra. Quando a Bíblia se refere dessa maneira, destro para a guerra, ou seja, estavam preparados para guerrear. Estavam preparados para guerrear. Roboão chega a Jerusalém, a tribo de Benjamim separa 180.000 homens destros, preparados para guerrear. Aleluia. Mas basta uma palavra de Deus para tudo se desmanchar. Basta uma palavra de Deus para aquilo que está se levantando cair por terra. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Entenda junto comigo no verso 22. Porém, ele tinha se levantado, aleluia, tinha ido ajudar com a tribo de Benjamim a Jerusalém, tinha reunido 180.000 homens destros, preparados para a guerra. Verso 22 diz assim: porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, aleluia, pode vir um exército, mas quando Deus se levanta com um profeta, tudo cai por terra. Aleluia. Ou seja, pode estar tudo contrário na tua vida. Aleluia. Você pode estar nesse momento delicado, complicado. Aleluia. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, mas basta uma palavra de Deus na tua vida para que o milagre aconteça. Aleluia. Verso 23. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo, aleluia. Ou seja, Deus manda reunir todo mundo para dar uma palavra. Deus manda reunir todo mundo, reúne todas as tribos, reúne Judá, aleluia, reúne todos, aleluia, que eu vou falar, aleluia. Quando Deus fala, a terra estremece. Quando Deus fala, o milagre acontece, aleluia. Versículo 24. Assim diz o Senhor: não subireis nestas, nem pelejareis contra vossos irmãos. Olha o que Jesus está falando através do profeta. Versículo 24: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Os filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, porque eu é quem fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. 180.000 homens destros, preparados para a guerra.
mas bastou um profeta, aleluia, se levantar e dizer: não peleje contra o teu irmão, não peleja contra a casa de Israel, volta todos para as suas casas, aleluia. Deus ainda está no controle de todas as coisas, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não te desespera, meu irmão, não te desespera, minha irmã, aleluia. Deus ainda está no controle, basta uma palavra dele para que o milagre aconteça. Aconteceu na vida, aleluia, desses homens aqui. Se levantaram 180 mil homens descem, mas levantou um profeta, aleluia, e disse: volta todos para casa, nesse negócio eu estou no meio, ninguém vai pelejar contra o irmão, aleluia. Versículo 25. Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. Aleluia. Até aqui os irmãos estão entendendo? O processo vai começar aqui, irmãos. O porquê do profeta ter ido no reinado de Jeroboão e profetizado contra o altar, que o altar ia se fender. Aleluia. Por quê? Versículo 26. E disse Jeroboão no seu coração, escute bem: agora tornará o reino à casa de Davi. Estou em 1 Reis capítulo 12, verso 26. 27 agora. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Os irmãos entenderam as promessas que Deus fez? Deus usou Aías para profetizar que Jeroboão ia liderar as 10 tribos, que Deus ia entregar na mão dele, que Deus ia tirar da mão de Salomão, aleluia, que ia entregar na mão de Jeroboão, aleluia. Mas agora no capítulo 12, versículo 27, Jeroboão está com medo de perder aquilo que Deus já tinha prometido que ia lhe entregar, ou seja, que já tinha entregue nas suas mãos, meu irmão. O que é seu, meu irmão, por promessa de Deus, ninguém vai conseguir te tomar. Não adianta você, aleluia, cochear em dois pensamentos. Deus te fez a promessa que é te entregar nas tuas mãos, é teu. Não adianta, pode se levantar quem se levantar, mas a promessa de Deus vai ter que se cumprir. Jeroboão agora está com medo. Jeroboão agora está dizendo: se o povo voltar lá para Judá, para adorar, vão se virar contra mim, vão pegar Roboão para ser o seu rei. Ele estava com medo, ou seja, ele não estava acreditando nas promessas de Deus, ele não estava acreditando naquilo que Deus te entrega em suas mãos. E eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos é teu, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos é teu. Pode se levantar quem quiser que se levante, mas Deus entregou na tua mão, é teu, meu irmão. Não abra mão disso, não cocheie em dois pensamentos. Deus entregou nas tuas mãos. Verso 28. Assim o rei tomou conselho e fez. Olha só o porquê o profeta foi lá no altar e profetizou. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém, e veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Os irmãos estão compreendendo? Agora, Jeroboão está deixando tudo de lado. Jeroboão agora está abrindo mão das promessas de Deus, está abrindo mão daquilo que Deus entregou a ele, porque ele começa a desviar o caminho. Tem esse porém,
na nossa vida. Deus nos faz a promessa, Deus nos entrega, Deus vai nos fortalecendo, mas tem um caminho a ser seguido, eu não posso desviar esse caminho daquilo que Deus me fez prometer. Aleluia, é Ele, aleluia. Jeroboão agora está desviando o caminho, Jeroboão agora está criando bezerros de ouro. Jeroboão está dizendo: é muito trabalho ir para Jerusalém adorar, vamos adorar aqui esse bezerro de ouro. Tudo errado, aleluia, tudo errado. E ainda está dizendo que foi os bezerros de ouro, esses deuses, que tirou o povo da terra do Egito, meu irmão. Ainda está dizendo que foi aleluia, esses deuses que ele agora está passando para o povo que tirou da terra do Egito. Verso 29. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. Preste atenção, meu irmão. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Verso 31 do capítulo 12. Também fez casa dos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não era dos filhos de Levi. Ou seja, tinha todo um rito para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser, aleluia, seguir todo um rito para ser sacerdote. Não poderia pegar qualquer um para ser sacerdote. Aleluia, não poderia só porque fazia os seus gostos, só porque andava alinhado com ele, pegou para ser sacerdote, pegou para servir, onde não tinha o chamado, aleluia, onde não participava daquilo que era para participar. Ele começa a fazer as coisas tudo errado. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos povo, que não era dos filhos de Levi. Agora ele está fazendo tudo de errado, meu irmão. Aleluia, versículo 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou o altar semelhante, e fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que fizeram, aleluia. Tudo que não era para fazer, ele estava fazendo, com medo de perder o reinado, porque se o povo fosse para Jerusalém adorar, poderia tomar Roboão como, aleluia, seu rei, e ele ficou com medo de perder o reinado. Se Deus te levantou, meu irmão, não tem quem te abate, aleluia. Se Deus te entregou, não tem quem te tire, meu irmão. As promessas de Deus se cumpriu na sua vida. Permanece firme, permanece avante, aleluia. Não tem circunstância que possa te tirar, aleluia. Permanece com os teus olhos fitos no Senhor. E foi por tudo isso que acabamos de ler, aleluia, que acabamos de dar uma passeada no capítulo 12, para a gente entender o que foi profetizado, o texto inicial ao qual nós lemos. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, aleluia. E ele clamou contra o altar, estou no capítulo 13, ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome era Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homem se queimarão sobre ti. Ou seja, o homem chegou e disse, aleluia, o altar vai se quebrar. Esse sacerdote que você levantou, nenhum é de Deus. Tudo isso que você fez, aleluia, nenhum é de Deus. Tudo isso que você fez foi fora da vontade de Deus, foi por medo, aleluia, para não perder o reinado. Glória a Deus. Verso 3: e deu aquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá,
e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não poderia tornar atrás a servir. Aleluia. Ou seja, o homem de Deus, enviado por Deus, profetizou, aleluia, que o altar ia se fender, e aleluia, porque não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Ele duvidou, estendeu suas mãos para ele: pega esse homem, aleluia, como quem diz: pega esse homem, ele está mentindo, ele está me afrontando, aleluia, ele chega até aqui para profetizar no altar, para profetizar contra o meu reinado. Pega esse homem. A Bíblia diz, aleluia, que na mesma hora a mão dele se encolheu, aleluia, aí já tudo muda, porque ele diz: pega esse homem, mas não deixa ele sair mais, aleluia, pede para ele falar ao seu Deus, glória a Deus, para pedir que a minha mão volte ao lugar, aleluia. E o homem de Deus, aleluia, orou a Deus, pediu a Deus, e a mão de Jeroboão, o braço de Jeroboão voltou ao normal, aleluia. Entenda isso, meu irmão. Aquele que é de Deus, aleluia, aquele que é de Deus, glória a Deus, aquele que é de Deus tem intimidade com Deus, aleluia, a palavra dele vale, aleluia. Quando Deus manda, aleluia, ele obedece, ele não quer saber a quem vai agradar, aleluia, que a palavra tem que ser entregue, a palavra tem que ser ministrada, o evangelho tem que ser vivido, aleluia. Chega de falso evangelho, chega de viver, aleluia, aleluia, a hipocrisia do evangelho, chega de estar no altar com quem não é para estar no altar, aleluia. Deus nos chama para um confronto junto com Ele, para entendermos o verdadeiro significado do seu evangelho, para entender o porquê dele nos chamou, o porquê de estarmos passando por tudo isso. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida, tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Entenda, olhe, peça a Deus, entenda qual é o propósito de Deus em meio a essa pandemia, em meio a todo esse sufoco, em meio a tudo isso que você está passando. Talvez você esteja passando por tudo isso, mas você ainda não conseguiu entender qual é o propósito de Deus, aleluia. Deus tem um propósito para cada um de nós, aleluia. Em meio a essas circunstâncias, em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, aleluia, eu chamo você na noite desse dia para pedir a Deus, para que Deus possa lhe dar entendimento do seu propósito, aleluia. O profeta profetizou e Deus assinou embaixo, pois era Deus, aleluia, que tinha mandado. Vamos caminhando para o final, e eu quero ir para 2 Reis capítulo 22, que diz assim: e tinha a segunda parte da profecia daquele homem de Deus. E tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías, filho de Boscate. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, segundo a profecia, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, sob Ilquias, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, ao qual os guardas dos umbrais da porta ajuntaram o povo. Versículo 5: e que dei na mão dos que têm cargo da obra, e estão
encarregado de fazer, encarregado da casa do Senhor, para que eu dê àqueles que fazem a obra que há da casa do Senhor, para repararem a fenda da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Aleluia. Ou seja, o rei Josias agora manda entregar, aleluia, o escrivão a falar com o sumo sacerdote, para ele entregar aqueles, aleluia, que tem cargo na obra do Senhor. E é essa a nossa missão. Deus, nessa noite, já estou caminhando para encerrar, Deus nessa noite nos entrega algo, a mim e a você, que um dia foi chamado por Ele, aleluia, que um dia foi chamado por Ele. Ele nos entrega algo para nós, que temos algo, que temos cargo, compromisso na obra do Senhor. Deixa eu te dar um recado, meu irmão, deixa eu te dar um recado, minha irmã, especial para você, que faz a congregação do aeroporto. Deus te entrega algo, Deus te entrega algo para você que faz a congregação do aeroporto, para você que é liderança na congregação do aeroporto, para você que é obreiro na congregação aeroporto. Deus te entrega algo e o Espírito Santo me impulsiona a te dizer na noite desse dia, aleluia, não cruze os braços, não pare, aleluia. Existem pessoas em meio a essa pandemia, existem pessoas em meio a essa complicação toda, com chamado, com cargo na igreja, mas está de braço cruzado, aleluia, não se movimenta, aleluia, está prostrado em casa. Deus não te chamou para ficar prostrado, meu irmão, aleluia. Se reinventa nessa pandemia, pede direção ao Espírito Santo de Deus, começa a agir. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, nunca é tarde para recomeçar. Foi isso que aconteceu, a profecia se cumprindo, aleluia. O escrivão, aleluia, fala para o sumo sacerdote, e que ter na mão, aleluia, dos que têm cargo da obra, os que estão, aleluia, encarregado da casa de Deus. Você está encarregado da casa de Deus, você está encarregado na obra do Senhor. Não é momento de parar, não é momento de nós ficarmos prostrados, aleluia, é momento de arregaçar as mangas e sair para o confronto. Pastor, como é que eu vou entrar nesse confronto? Eu não sei. Você tem um chamado diante de Deus, você vai orar, você vai pedir direcionamento a Ele, Ele vai abrir tua mente, você vai clamar pela madrugada, você vai fazer clamor pela manhã, você vai orar por alguém. Eu não sei como é que Deus vai te usar, mas Deus te diz na noite desse dia, aleluia, que te chamou, que te entregou algo, e não é para que você fique parado, prostrado, com os braços cruzados. Levanta a tua cabeça, começa a clamar ao nome do Senhor Jesus, pois milagre Ele tem para fazer por intermédio de você, que foi chamado por Ele. Eu me refiro a você que congrega junto conosco em aeroporto, congregação aeroporto. Deus quer te usar em meio ao caos, em meio a essa complicação, em meio a tudo isso que está acontecendo. Deus te chamou para uma grande obra, aleluia. E aqui eu quero orar, eu quero orar por você que está em casa. Ore junto comigo, feche seus olhos, feche seus olhos. Maravilhoso Deus e Pai, Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, acreditamos no nosso chamado, Pai. Acreditamos que foi o Senhor quem nos chamou mesmo, Deus amado. E não é momento de ficarmos parados, meu Senhor. Não é momento de ficarmos prostrados, meu Deus amado. É momento de elevar, meu Pai, nossos pensamentos ao trono da graça
em oração e te pedir sabedoria, entendimento, para fazermos, Senhor, aquilo que o Senhor um dia nos dignou para que nós podemos fazer, Senhor amado, meu Deus querido. Eu te peço nesta hora, meu Deus, visita essa pessoa que está em casa nesta hora, visita essa pessoa que está em casa, que tem um chamado, que tu entregou algo em sua mão, aleluia, Jesus amado, meu Deus querido, desperta esta pessoa. Eu não sei qual é o talento dela, eu não sei qual é o chamado dela, mas eu só sei que foi o Senhor que a chamou. Meu Deus amado, meu Deus querido, eu entrego todos nas suas mãos, meu Pai, que o Senhor possa invadir esta casa, este lar, este coração, esta vida, esta mente, e fazer o milagre acontecer. Meu Pai amado, meu Deus querido, estamos aqui intercedendo por todos, Senhor amado, meu Senhor da glória. Tente misericórdia de nós, tente misericórdia desta nação, tente misericórdia do nosso estado, tente misericórdia da nossa cidade, tente misericórdia da nossa congregação, tente misericórdia de nossas vidas, meu Pai, tente misericórdia, Deus. Oh Jesus, levanta os valentes para interceder, para orar, para buscar a tua face, meu Deus amado, meu Deus querido. É assim que oramos, é assim que acreditamos, é assim que te pedimos, Deus. Recebe a nossa oração nesta noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Se inscreva, você que não é inscrito nesse nosso canal. Esse canal é da nossa igreja, Congregação Aeroporto. Se inscreva, dê o seu like lá, aleluia, participe junto conosco em nossas orações, onde estamos sempre em nosso grupo falando, dedicando aos irmãos, porque é momento de oração, é momento de estarmos buscando a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.